Olá a todos que estão vendo esse vídeo. Eu sou o Rafael Santana de Paula. Sou participante aqui do processo de estágio da LiveUp para a vaga de Business Analytics e vim apresentar para vocês hoje o case que eu solucionei. Primeiro vamos ao contexto. O texto nos diz que nós trabalhamos em uma empresa que está com problemas em geração de lucro e que atualmente o custo para adquirir um cliente, o CAC, é R$ 150. O ticket médio de compra é de R$ 100 e a probabilidade de um cliente recomprar no primeiro mês após a primeira compra é de 20%. Já a probabilidade dele recomprar a partir do 10º mês é constante de 5%. O texto nos dá liberdade para assumirmos o valor que quiser entre os meses 1º até o mês 10, que acontece entre esses meses. Ele também nos fala que o ticket médio das recompras são R$ 200 e a margem de lucro da empresa é 30% do ticket. Para descobrir o que acontece entre o mês 1 e o mês 9, o que eu achei mais adequado utilizar nessa situação é a distribuição triangular, onde, onde ela visa o maior valor, o menor valor e tenta estimar o que acontece entre elas. Se a gente analisar, como a gente pode ver aqui, o valor vai diminuindo. Então eu assumi que a cada 3 meses diminuiria 5% da possibilidade do cliente fazer uma recompra. Tá? Então no primeiro mês é 20%, depois de 3 meses é 15%, depois é 10%, depois chega no 5%. Vamos lá, agora nós temos aqui os desafios. Primeira pergunta, assumindo que entraram 100 clientes no mês 0, quanto tempo esse grupo de clientes passa a ser lucrativo para a empresa? Pergunta 2, quais são as maneiras de diminuir esse tempo? Pergunta 3, seguindo essa linha de raciocínio, qual a melhor maneira da empresa aumentar o lucro? Bom, vamos lá. Para nós solucionarmos a pergunta 1, precisamos identificar o padrão de recompra. Já fizemos isso, utilizando a distribuição triangular. E precisamos ter em mente de que o lucro é 30% da receita. Para essa pergunta, eu criei dois casos. Um caso, que eu fiz ali um código em Python e umas fórmulas no Excel, onde simula ali a variação de compra de um cliente. Ele simula ali quanto o cliente vai fechar. Então, tem meses que deveria ser 15% de acordo com a probabilidade aqui, mas ele passa, porque como é um valor que vai alterando a cada período, né, cada vez que a gente roda o código vai trocando ali, então ele tem vezes que pode ser um pouquinho mais do que 15, um pouquinho mais do que 20, por aí vai. Também temos o cenário 2, que é o cenário estático, que ali realmente é usar a probabilidade fixa. Por exemplo, no primeiro mês é 20%, então é exatamente 20%. No sétimo mês é 10%, então é exatamente 10%. Vamos lá. Primeiramente, para responder essa pergunta, o que eu fiz foi criar uma base fictícia pelo Postgre, né? E aqui estão as nossas tabelas. Tabela cliente relacionando com a tabela compra mensais. Temos aqui os nossos atributos, chaves primárias e chaves estrangeiras. Tudo detalhado aqui embaixo. Relacionamento, cardinalidade, 0n e 1n. Agora vamos passar para o Excel. Vemos aqui na tela duas tabelas. A tabela escrito cenário 1, que é a abordagem aleatória, e a tabela cenário 2, que é a abordagem direta. Vamos passar aqui para o Excel para que eu possa explicar. Bom, antes de mais nada, deixa eu abrir aqui o Postgre e mostrar aqui para vocês o código que nós rodamos. Tá? Já está aqui, ó. LiveUp. A tabela está criada. Está bem? Para nós confirmarmos se realmente são 100 clientes, vamos dar um select count. Certinho, 100 clientes, 100 linhas. Maravilha, nossa tabela está perfeitamente feita. Agora, dessa query que nós retornamos aqui do select do banco de dados, eu gerei um CSV, que é esse que está aqui na tela. Trouxe aqui para o meu Excel. Desse CSV eu copiei, passei para cá. Incluí duas colunas. A coluna número aleatório, que ela vai gerando um número aleatório ali entre 1 e 0. Seria a probabilidade, tá? E aqui tem uma coluna escrita probabilidade. Quando esse número aleatório é igual a 0,2, que é a porcentagem de recompra, entra como sim. E aí ele conta como um cliente aqui dentro dessa probabilidade. Se nós vermos aqui na tabela, temos aqui os valores fixos, 20% de recompra, 30% de lucro,
100 de ticket médio na primeira compra, o ticket de recompra é 200 e o CAC total, que é 15 mil, que é a nossa meta, né, até ultrapassar disso. Aqui é a tabela aleatória. Cada vez que apertamos F9, ele gera um valor diferente, tá vendo? E aí os resultados são diferentes, tá? Então pode ser que nesse mês aqui tá 20%, mas pode ser que tenha passado de 20, tá? Porque, como eu falei, como é um valor aleatório, baseado nessa fórmula, então muitas vezes pode passar, pode diminuir, depende do cenário que estamos vendo. Tem cenários aqui onde nós conseguimos atingir a meta a partir do sétimo, oitavo mês, até antes, tá? Aqui aparece também essa coluna rentável, ela mostra pra gente quando que a somatória desses valores vai atingir a nossa meta, que é 15 mil, tá? Se aqui tivesse atingido, mudaria para sim, ficaria verdinho, né? Aqui embaixo nós temos aqui estimativa. Aqui nós estamos calculando quantos meses faltam para atingirmos a meta. Ele nada mais faz do que pegar a média desses valores, né, do lucro, e, base nisso, ele divide, ele multiplica para saber quantos meses faltam para a gente chegar aqui no resultado de 15 mil. Estamos aqui por um meta atingido, eu queria parar ali, mas não consegui. Mas enfim, vocês viram, né, que às vezes pode ser que a meta seja atingida. Agora aqui já é a nossa tabela fixa, tá? Nosso valor que não varia, que é exatamente 20%, exatamente 15%, exatamente 5% e por aí vai. Nessa tabela aqui nós vemos que também não atinge a meta. Mas aqui embaixo ele explica pra gente, ó, faltam 4 meses para atingir a meta, tá? O total dessa tabela é 11.700, esse valor nunca vai variar. Agora aqui, cada vez que eu rodo o código, aperto F9, ele vai se variando. Ó, aqui foi quase, atingiu a meta. Falta um mês para atingir a meta. Legal? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Já apresentei para vocês a tabela, tá? Então ela já responde a nossa pergunta de quanto tempo falta para atingir a meta. Agora vamos passar para o Python. O Python é o mesmo pensamento do Excel, tá? Temos a tabela estática, onde os valores não variam, e a tabela variável, onde vai ter vezes que vai passar da percentual, da probabilidade de 20%, de 15%, por aí vai. Tá, deixa eu mostrar aqui para vocês também esse meu código, está aqui. Fiz aqui é o meu código variável, tá? Usamos as bibliotecas NumPy e Pandas. Eu declarei algumas variáveis, database. Eu não vou explicar, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo, tá? Nessa parte aqui, ele vai rodando cada linha, aí ele traz a rentabilidade e o lucro que teve naquele mês, tá? Traz ali a probabilidade de recompra, tá? A gente descer aqui um pouquinho, aqui é onde a gente gera o nosso resultado, nosso data frame de resultado, e aqui é aquele print que está ali na apresentação, tá? Ele traz aqui a nossa tabela, e abaixo ele fala se o grupo for rentável e se não for. Como no nosso caso não foi rentável, ele fala, ó, o grupo não se torna lucrativo em 12 meses. Temos o total de, aí ele fala quanto que nós temos de lucro até agora, e fala quanto que falta para a meta que é 15 mil, nosso déficit. Então temos um total de R$ 10.500, estamos com déficit de R$ 4.500. E ele traz a previsão, a meta será atingida aproximadamente 6,6 meses. Maravilha. Parte, o que eu fiz foi pegar essa tabela que o Python gerou, gerei ela como um CSV, o resultado como um CSV, trouxe aqui para o meu Power BI, tá? Dei essas informações, que era número, ajustei ali casas decimais, etc. Como uma tabela pequenininha, né, apenas alguns valores, não tinha muito que poderíamos analisar desses valores, tá? Então, o que eu trouxe aqui foi o total do nosso lucro, o total da nossa rentabilidade, a nossa meta real, X, o que a gente precisa, né? A meta que a gente precisa de destino, 15 mil, 15 mil. Conforme for enchendo aqui, conforme a gente for conseguindo mais valores, a barrinha vai enchendo. Quando eu coloco o mouse em cima, ele mostra quantos meses faltam para a meta. No caso aqui, 5,14 meses. Ao lado temos uma tabelinha, a mesma que nós mostramos ali da última etapa, mas mais formatada, né, mais bonitinha, mais fácil de entender, com os meses, o valor que nós temos aqui. E também as somatórias. Aqui embaixo nós temos um gráfico muito interessante. É um gráfico de linha, que no eixo X mostra os meses, do 0 ao 10, e no eixo Y o valor.
Temos também uma linha tracejada, que é a nossa linha média. E aqui nós temos a linha onde mostra os valores, né, que atingimos de acordo com os meses. O Power BI tem uma ferramenta nativa de trazer previsões em gráficos de linha. E foi isso que eu apliquei aqui. Trouxe uma previsão dos próximos 15 meses, tá? Que é essa linha mais preta. Ele prevê que essa linha preta que vai ser o resultado que vai acontecer. Porém, essa área em cinza é a variância. Ele pode variar para cima, para baixo. Assim como toda previsão, não tem como nós termos certeza do que vai acontecer aqui. Então, por isso que ele traz essa área em cinza, para a gente não confiar 100% na previsão dele, tá? Vamos voltar aqui para a apresentação. Exatamente aquele dashboard que eu mostrei para vocês, mas é um print, tá? Então não tem como a gente interagir com ele. E agora, temos a nossa resposta do nosso desafio 1. Qual que é a resposta? Depende do cenário, tá? Depende do cenário. Mostrei para vocês dois cenários. O cenário variável, às vezes, ele pode atingir a meta com menos de 2 meses, às vezes são 16, 18, 20 meses. Depende muito da probabilidade de cair ali o número X de clientes para atingirmos a meta. Já no cenário onde o valor não varia, né, a probabilidade é sempre fixa, nós vamos atingir a meta em 16 meses, tá bem? Agora vamos trazer aqui a pergunta 2 e a 3. Pergunta 2. Quais são as maneiras de diminuir esse tempo? Pergunta 3. Seguindo a linha de raciocínio da pergunta 2, qual a melhor maneira da empresa aumentar o lucro? Bom, a melhor maneira da empresa aumentar o lucro seria aumentar o ticket médio, reduzir o custo do CAC para diminuir, assim, aumentando o lucro, nós diminuímos o tempo para atingir a meta, tá? Então, reduzimos o CAC, aumentamos o ticket médio, aumentamos a taxa de recompra e melhoramos a nossa margem de lucro. Tá. Nesses cartões, tem as mesmas respostas que eu trouxe no último slide, porém com algumas ideias, tá? Então, dentro de aumentar a taxa de recompra, o que é que nós podemos fazer? Oferecer descontos ou promoções para clientes que realizarem uma segunda compra. Com isso, a gente aumentaria gradativamente bastante a nossa taxa de recompra no primeiro mês, no segundo e assim por diante. Nós podemos enviar e-mails com ofertas atrativas, ou seja, a gente precisa mapear o perfil desses clientes, entender o que cada um consome, qual é a preferência de cada um, e aí disparar e-mails com essas ofertas. E aí, com certeza, vai aumentar muito a taxa de recompra também. Também oferecer programas de fidelidade. Digamos que um cliente compre com nós e temos programas de pontos. Tá? Então, o cliente ele pode trocar por produtos, por cashback. Podemos criar segmentações de clientes, parecido com a ideia dos e-mails, e usar ferramentas de machine learning para a gente prever quais clientes mais têm a chance de comprar. Em cima desses clientes, podemos atuar mais forte. E também atuar mais forte nos clientes que não vão comprar. Porque, né, podemos para cima desses casos que a gente sabe que talvez vai recomprar para tentar conquistar, chamar, entender. Agora, para melhorar a margem de lucro, o que podemos fazer? Podemos negociar melhores condições com os fornecedores. Podemos também identificar os processos que são ineficientes e que geram custos adicionais. E assim, tirarmos eles de posição. Então a gente faria um roadmap de como que a gente tá fazendo ali o processo de fabricação de item e tudo mais. E aí dentro disso, a gente vê o que nós podemos diminuir de custo, o que nós podemos tirar, para assim termos um CAC mais baixo, né? Identificar o motivo que leva os clientes a não realizar uma nova compra. Com isso, nós poderíamos fazer o quê? Inserir uma pesquisa de satisfação, para realmente entender por que os clientes costumam não recomprar, quais são os motivos que levam eles a não recomprar, e também quais os motivos que levam eles a recomprar. Porque entendendo o que nós temos de pontos fortes e pontos fracos, podemos trabalhar em cima disso, melhorar o que já é bom e tratar do que já é ruim. E pesquisa, então, como eu falei, pesquisa de satisfação e avaliação. Aquelas avaliações de estrelas e tudo mais. Agora, para aumentar o ticket médio, temos bastante opções. Se nós trabalharmos, por exemplo, com sites e-commerce, poderemos oferecer frete grátis para valores acima de um determinado valor. Então, digamos, nosso ticket médio, de acordo com o texto, é 100 na primeira compra. Compras acima de 150, você leva frete grátis. Poderíamos fazer sorteios. Compre tal produto que a loja vai realizar um sorteio. Isso é bem interessante, porque além de incentivar o cliente a comprar,
a gente ainda vai atrair novos olhares. Porque quando a gente for fazer o sorteio, vai ter live, vai ter bastante divulgação, então vai, vai, vai divulgar mais a marca da empresa. Poderíamos fazer também sorteios de competições, entrariam juntos, tá? Entrariam juntos esses dois. Competições também, por exemplo, para o cliente participar de algum tipo de gincana para ganhar um produto, e aí a gente transmitir em algum lugar. Poderíamos ter o programa de pontos, que é uma ideia parecida com o que eu acabei de falar aqui. Programa de pontos para o cliente ter cashback, trocando os produtos, etc. Em vez de vendermos apenas um produto, poderíamos fazer uma, uma box, né? Uma caixa com esses produtos, por um valor X ali, passar para os clientes. Podemos fazer promoções de brinde, ou então promoções onde os clientes eles compram um e levam outro pela metade do preço, esse tipo de coisa. Descontos por tempo ilimitado, essa aqui é uma ótima ideia, tá? Se nós entendermos, tivermos mapeado o perfil dos clientes, podemos disparar e-mails para esses clientes de acordo com a necessidade de cada um e com aquela grande mensagem, oferta por tempo limitado. Isso vai induzir o nosso cliente a sensação de urgência e com isso ele vai querer recomprar. E, como eu já tinha mencionado antes, pacotes de produtos ou serviços, tá? E agora, e para reduzir o custo do CAC, o que podemos fazer? Podemos focar em canais de marketing mais eficientes e com melhor ROI. Quais seriam esses três canais? Eu pesquisei aqui três canais que são os principais. Vou deixar as fontes aqui depois. O primeiro deles é utilizar o e-mail de marketing. É o que a gente já vinha falando, que é um dos principais canais, um dos que mais atrai clientes, que é nada mais do que você disparar e-mail promocional, e-mail do catálogo de produtos, do que nós temos à venda. A publicidade PPC. Publicidade PPC nada mais é do que aqueles anúncios que nós vemos em sites, no YouTube, aqueles anúncios que a gente clica, sabe? Quando a gente vai acessar um site, a gente acaba clicando sem querer. E otimização para motores de busca, o SEO. O que seria isso? Quando nós pesquisarmos um produto X, digamos que a empresa comercialize sapatos. Pesquisarmos, sapato, tal, 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 o nosso site está ali nos tops de busca. Porque isso vai induzir muito o cliente a clicar no nosso site. Nós somos os primeiros que ele encontra, certo? Importante. Realizar parcerias para adquirir clientes com menor custo. Poderíamos realizar parcerias com empresas que tenham algo a ver conosco, ou que faça sentido para a gente ter uma parceria ali, ó. E aí assim a gente dividir clientes, um compartilhar clientes com o outro, e aí a gente conseguiria conquistar esses clientes. Agora, antes de finalizar a apresentação, eu queria mostrar para os senhores a nossa planilha do Excel. Vamos simular aqui que a nossa probabilidade de recompra aumentou. Digamos que a gente pegou, fez lá a de, de aumentar, de colocar, por exemplo, se você fizer uma recompra, você ganha desconto nos seus próximos itens, ou você tem cashback, de acordo com a quantidade que você compra. Então, isso levou nós de 20% de recompra para incríveis 50% de recompra. Olha só. Para 50%, olha só como aumenta. Tá vendo? É bastante, né? Probabilidade. Digamos que nossa probabilidade está em 20%. Opa, digamos que está em. Ó, chegamos aqui a um cenário. É legal acontecer isso que eu posso mostrar para vocês. Aqui é um cenário com as mesmas condições do começo, de 20%, mas que a meta foi atingida. Tá vendo? Bom, vamos lá. Margem de lucro. Digamos que a gente conseguiu aumentar a nossa margem de lucro para 60%, bastante, não é? Tabela estática também altera. E essa tabela também altera. Essa tabela aqui, quando a gente muda ali o ticket médio de compra, ele não altera porque os valores são fixos. Agora nessa aqui já não é, tá? O mouse ele tá meio, ele dá uma bugada aqui no Excel, mas acho que vocês estão entendendo, né? Vamos passar aqui de novo para os 30%. E trocarmos também o ticket médio de 100 para 150, também vai dar uma mudada. Não vai ser o suficiente para atingirmos a meta de 15 mil, mas já aumenta bastante aqui. No caso aqui tinha 11.700, foi para 13.200. Tá? Então, assim, são essas as possibilidades, né, que eu observei e analisei como legais para a gente trazer. Tá? Tanto a planilha no Excel quanto o Python, nós conseguimos simular diversos cenários
conseguimos alterar todos os valores. Eu posso deixar o CAC aqui, por exemplo, digamos que diminuiu o CAC, 12 mil. Vamos colocar aqui. Tá vendo? Tudo se altera, tá? É uma planilha assim bem interessante, bem tranquila de fazer até, e que a gente consegue manipular ali informações de forma rápida, tá? No Python conseguimos também fazer isso, tá? Só que o Python demora mais um pouquinho, porque a gente tem que vir aqui no código, mudar o código. Então demora um pouquinho mais para a gente fazer essa questão, tá bem? Mas era isso. Era essas soluções que eu tinha para apresentar para os senhores. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado e espero que podemos nos falar em breve. Um grande abraço e um até logo.